Boa tarde, gente. Esse vídeo aqui é mais com um esclarecimento sobre o meu posicionamento como mídia alternativa, como uma mídia pequena do Fortaleza, como um cara que torce Fortaleza incondicionalmente. Eu tenho 34 anos de idade, comecei a torcer Fortaleza a partir dos 8 anos de idade. Quando eu tinha 14, 12 anos, eu vi aquele time que tinha Rinaldo não, que tinha, por exemplo, perdão, eu vi o zagueiro Reinaldo Angelim, vi França, vi aquele time que subiu para a Série A, acompanhei a trajetória do Fortaleza em 2015, 2005, vi o Fortaleza altos e baixos, Fortaleza subir para a primeira divisão e cair, vi o Fortaleza cair para terceira divisão, amargar o que amargou. Posso te falar que já vi o Fortaleza em todos os sentidos, como torcedor do Fortaleza. Mas como torcedor do Fortaleza, eu sempre acreditei e acreditei. Vou contar uma história que aqui é verídica, que aconteceu comigo. Não sei se vocês lembram. Agora eu não sei qual é o time exatamente, se era era Atlético era Atlético de Juazeiro, sei lá, era um Atlético que tinha antigamente, que eu me esqueci o nome. Que o Fortaleza estava perdendo de 4-1, que o Rinaldo, o Homem-Raio, entrou, fez 2 gols, e o Guto, lateral de esquerdo, fez um que o Fortaleza levou para os pênaltis e passou. Lembram desse jogo? Lembro muito bem. Nesse jogo eu estava de joelho no chão acreditando. Eu disse, antes de terminar o jogo, eu acreditava no empate. Lembro muito bem no gol do Cassiano, quando o Ceará fez o segundo gol, que eu falei, estava aqui com a minha família, estava me arrumando para sair para a igreja, eu disse assim, olha, o Fortaleza vai empatar esse jogo, nós vamos ser campeão. É doido, já acabou, não tem como mais empatar não. Lembra-se, empatemos o jogo e fomos campeão. Então, eu digo sempre que acreditar é até o último momento. Nós, torcedores, nesse momento, temos que acreditar. Jamais jogar a bandeira, dizer que já fomos rebaixados ou que nós vamos cair. É sempre acreditar. A fase que nós estamos, agora eu vou citar, agora eu vou falar um pouco sobre o título do texto. Eu sou contra o meu clube, falar falar os erros, é isso? Eu sou contra o meu clube? Não. Quando eu critico, eu estava até debatendo no grupo, falando no grupo com a senhora, eu disse sempre, eu não critico o CPF pessoa, eu critico dentro do campo. As minhas críticas sempre serão dentro do campo. Para mim, o que faz ou deixa de fazer fora do campo não me interessa nem um pouquinho. As críticas têm que ter. Nesse momento, é agora que a gente tem que ter cobranças para ajeitar o clube. O clube, para quando chegar em dezembro, a gente não ter um rebaixamento. As críticas, eu dizia desde o começo do ano que a temporada não estava boa. Não me chamava de doido, de louco. E eu avisei isso. Tem vídeos meus falando sobre isso. Tem vários vídeos meus criticando a diretoria, criticando o senhor Marcelo Paz. Eu critico o Paz, não a pessoa dele, mas não o CPF dele. Eu critico o gestor que ele é. Que esse ano foram contratações errôneas, foram contratações péssimas. Trazer Davi Luiz é um absurdo. Por quê? Davi Luiz era um salário muito alto, que a gente poderia investir em outro jogador. A realidade é essa. Eu criticar, eu falar os erros, não quer dizer que eu jogo contra o meu clube, que eu estou contra o meu clube.
como muitas pessoas dizem. Quem critica está contra o clube. Nesse momento a gente tem que apoiar. Você apontar os erros não significa que você não gosta do clube. Não significa que você não ama esse clube. Muita gente fala assim, você só sabe criticar, você só sabe criticar. Mas eu critico desde o começo que começou a fase ruim. Eu não critico nada agora. O meu pronunciamento não é da agora. As minhas críticas não foi de agora. As minhas críticas foi desde o começo da temporada. Por que eu falo isso? Ó, começamos, fomos para os Estados Unidos, a gente foi lá, perdeu para um time que é amador, os caras que trabalham não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, time totalmente amador. Ah, mas assim era só o começo da temporada, os jogadores estavam voltando das férias, mas cara, jogar com o time amador, você sendo profissional, você tem a obrigação de golear. Ali começou, já me acendeu o alerta, eu fiz o primeiro vídeo, olha que a temporada não vai ser muito boa. Começasse o Campeonato Cearense, a gente não foi bem no Campeonato Cearense. A gente não foi muito bem no Campeonato Cearense. A gente sofreu para se classificar no Campeonato Cearense. Ou vocês não lembram, contra o Ferroviário, quase que a gente não dava certo. A gente foi para a final com o nosso maior rival, a gente perdeu o título contra um time que, para eles mesmos falam, gente, torcedor realista do rival, fala que o nosso time, como é que um time fraco que nem o do Ceará consegue perder para um time milionário, para um time, querendo ou não, no papel bom, que era do Fortaleza. Ali, eu já comecei a dizer, ó, não dá mais, a era Vojvoda já tem que acabar. Quando eu disse do Vojvoda, eu não disse esse ano não, gente, eu disse no ano passado que era melhor de sair, porque já estavam aparecendo manchas de erros, por cima de erros, mas encobriram a quarta colocação do Brasileirão, encobriu todos os erros e todo mundo ficou alegre. E eu fiquei batendo, ó, tá errado, tá muita coisa errada. E eu fui chamado de louco. Começou a temporada, perdemos o título para o Campeonato Cearense para o nosso arqui-maior rival, beleza. Fomos eliminados, pegamos o Retrô, gente, pegamos o Retrô na Copa do Brasil. Desculpa, com todo respeito ao Retrô, não dá para ser eliminado pelo Retrô. O futebol é 11 contra 11, mas não dá para ser eliminado contra o Retrô. Então, a temporada, até hoje, foi só horrorosa. As minhas críticas, e vou continuar criticando, sobre isso. Não, minhas críticas nunca vai ser o CPF, sim o extracampo. Então, gente, até lá, vocês sempre vão ver eu criticando. Mas quando acertar, eu não tenho nenhum problema de vir aqui e falar para vocês, ó, parabéns, diretoria, acertou. Mas esse ano foi 90% de erros e 10% de acerto. E nos 10% de acerto, eu elogiei, como trouxe Matheus Pereira, que foi uma grande contratação, eu elogiei. Então, essa hora, gente, não é hora de a gente tem que criticar, sim. Mas eu digo sempre, começou os 90 minutos da partida, esquece as críticas. Vamos passar apoio, incentivação ao nosso clube. Porque você apoiar, você não está apoiando diretoria, você está apoiando o clube, que o clube é nós. Então, gente, esse é o meu desabafo sobre tudo que está acontecendo no Fortaleza. Ser Fortaleza é amar ao clube, independente de qual colocação a gente esteja. Eu sei muito bem o que é ser zoado na Série C. E também sei muito bem sei o que é olhar agora e dizer assim, não ganha mais nenhuma. Então, vamos sim apoiar o clube, mas quando tiver que criticar, vamos sim criticar. Tamo junto. Gente, muito obrigado a quem está se inscrevendo no meu canal, a quem está visualizando. Cuida, comenta, compartilha.